te contar que os Minions foram criados em laboratório, não por humanos, mas sim por alienígenas? Pois é, essas criaturinhas amarelas guardam segredos bem sombrios. Os Minions reais. Precisamos nos lembrar de que os Minions só parecem fofos por causa do estilo de animação da Illumination. Se tirarmos esse filtro e imaginarmos como eles seriam se existissem no mundo real, dá pra perceber como esses monstrinhos pequenos, amarelos e com olhos gigantes são verdadeiras aberrações. Pra piorar, só existem Minions machos. Isso foi confirmado durante uma entrevista por Pierre Coffin, o criador e dublador de todos os Minions. Se é assim, como será que eles se reproduzem? Nenhum animal macho consegue se reproduzir sem uma fêmea. Outras pessoas já tiveram essa dúvida e perguntaram a Pierre Coffin como funciona a reprodução dos Minions. Mas, em vez de responder, o diretor simplesmente disse que ele e a equipe de produção dos filmes dos Minions decidiram que nunca responderiam a isso. Eles sabem que esse mistério existe e também conhecem a resposta, mas não querem contá-la para nós. Possivelmente porque responder a isso revelaria algo muito assustador sobre os mascotes da Illumination. Preparado para descobrir qual é a verdadeira origem dos Minions? Fica ligado porque tá começando agora mais um Team Video cheio de novidades. Cobaias. Não sei se você percebeu, mas o fato de os Minions não se reproduzirem é uma grande prova de que eles podem ter sido criados em um laboratório, como te falamos no início. Se não existe uma forma de eles se reproduzirem, então eles só podem ter sido criados artificialmente, como cobaias de um projeto científico. Inclusive, a ideia original dos criadores era que os Minions tivessem sido criados pelo próprio Dr. Nefário para servirem ao Gru. Existem várias artes conceituais que mostram como os capangas seriam bem mais assustadores naquela época. Ou seja, essa ideia sempre esteve aí, mas o filme decidiu tirar o foco disso. Quase todo mundo pensa que essa origem dos Minions não é mais verdadeira, porém esse pode não ser o caso. A única parte dessa origem que foi definitivamente descartada é a de que o criador dos Minions teria sido o Dr. Nefário, visto que eles já existiam muito antes de ele nascer. Evolução. Se os Minions foram criados em laboratório por pessoas, então seus criadores são muito velhos. Afinal de contas, o primeiro filme solo dos Capangas de Gru mostra que eles existem desde a pré-história, surgindo como organismos microscópicos e evoluindo até se tornarem os Minions incríveis que conhecemos nos dias de hoje. Sendo assim, os responsáveis por criar os Minions já estavam vivos bem antes de os humanos surgirem, quando os dinossauros ainda reinavam na Terra. Mas, se pensarmos bem, só existe um tipo de ser que teria a tecnologia necessária para criar os Minions em laboratório durante a pré-história: alienígenas. Aliens. Pois é, tudo indica que os Minions vieram do espaço sideral e foram lançados de naves extraterrestres para caírem na Terra na forma de pequenas células que foram evoluindo. Desde essa época, eles já tinham aquele instinto de trabalhar para o vilão mais malvado que encontrassem. E esse instinto pode estar aí justamente para que eles queiram trabalhar para os alienígenas que os criaram quando a Terra for invadida. É quase como se eles já tivessem sido programados pelos alienígenas para serem os capangas perfeitos. Tanto que, em Minions e Monstros, eles se tornam amigos de Dort, um robô do espaço que veio conquistar a Terra. Será que Dort foi criado pelos mesmos aliens que fizeram os próprios Minions? Outra dúvida. Quando os alienígenas invadirem a Terra, será que os Minions vão trair o Gru para se aliarem aos seus criadores ou vão abandonar a missão para continuar ao lado do malvado favorito deles? O que você acha? Comente aqui embaixo, #aliens ou #Gru, para que a gente fique sabendo a sua opinião. Invasores. Na verdade, é totalmente possível que os Minions já estivessem trabalhando para os aliens por todos esses anos, com o único objetivo de enfraquecer a Terra para quando a invasão alienígena começar de verdade. Talvez a missão deles de trabalhar para vilões sempre tenha sido uma desculpa para eliminar os seres mais poderosos do planeta, que seriam uma ameaça aos alienígenas. Por mais que os Minions tenham vontade de ajudar o vilão da vez, eles sempre acabam eliminando-o por acidente, por serem muito bobões.
Os próprios Minions pensam que estão fazendo isso sem querer, mas e se eles apenas estiverem cumprindo, de forma inconsciente, as ordens que os aliens programaram neles? Talvez os Minions até possam estar fazendo tudo isso de propósito, mas, se for esse o caso, eles são ótimos mentirosos que se fingiram de bobos, não apenas para as pessoas ao redor deles, mas também para nós, que adoramos assistir aos seus filmes. De qualquer forma, se os Minions continuarem assim, todos os seres mais poderosos da Terra já terão falecido quando a invasão alienígena começar, o que significa que não haverá ninguém para proteger o nosso planeta. Predadores. Algo que fortalece essa teoria é que quando paramos para pensar, os Minions não trabalham apenas para vilões, e sim para predadores. O primeiro chefe deles foi uma célula mais forte, e eles também trabalharam para um dinossauro, animais que não são bons ou maus, apenas fortes e agressivos. Faz sentido que os aliens enviem os Minions até a Terra para destruir todos os animais predadores que encontrarem pela frente, mesmo que os próprios Minions acreditem que estão ajudando esses predadores. O único motivo de eles terem começado a trabalhar para supervilões é que, na visão deles, os predadores entre os humanos são as pessoas más que atacam os outros ou os tiranos que controlam exércitos e nações. Inclusive, aqui vai uma curiosidade. Existem animais que também trabalham para predadores na vida real. Um exemplo são os peixes-piloto, que seguem os tubarões para comer os restos de suas caças. Bem impressionante, né? Big Bang. Existe uma cena cortada de Minions e monstros que deixaria essa origem secreta deles ainda mais clara para o público, porque a cena mostraria que os Minions existem desde o início do universo. Segundo Pierre Coffin, o filme começaria com o Big Bang, a explosão que criou o universo, e mostraria alguns pontinhos amarelos aparecendo no espaço logo após o Big Bang. Esses seriam os Minions antes mesmo de serem células. Mas espere, se os Minions surgiram no início de tudo, como eles poderiam ter sido criados por alienígenas? É simples. Nessa época, eles eram apenas coisas amarelas. Os extraterrestres podem ter coletado essas coisinhas especiais e utilizado-as como material para criar os Minions. É por isso que os capandas do Gru são tão resistentes e podem viver por tantos séculos. Essa cena do Big Bang não foi para a versão final do filme, porque, segundo Pierre Coffin, ela não tinha muita conexão com o restante da história do longa, que é sobre o mundo do cinema. Porém, Pierre demonstrou vontade de mostrar os Minions na origem do universo em um filme futuro. Então podemos dizer com segurança que essa ideia ainda faz parte da história das criaturinhas amarelas. Irene. Ok, se os Minions surgiram no Big Bang, não tem como eles existirem antes disso, certo? Errado. Por mais impressionante que pareça, é possível sim que os Minions existam desde antes de o universo ser criado. E o motivo disso está na vilã de Minions e Monstros, a Irene. O motivo? Talvez ela seja a verdadeira origem dos Minions. Vamos olhar bem para Irene. Ela é um monstro de gosma laranja cheio de olhos. Percebeu que, se tirarmos um pedaço dela, daria muito bem para criar um Minion? Então, pode ser que os Minions sejam um monstro da mesma espécie da Irene, que foi dividido em vários pedaços. Isso até explicaria o motivo de alguns Minions terem 2 olhos, enquanto outros têm apenas um. Como Irene é uma criatura ancestral de outra dimensão, pode ser que sua espécie exista desde antes do Big Bang. Já pensou ter sempre conteúdo novo sobre animações no seu feed? É só se inscrever no canal e ativar o sininho. Imortais. O fato de os Minions terem nascido a partir da Irene ou de outro monstro da mesma espécie que ela explicaria o fato de eles serem imortais. Não estamos dizendo isso porque achamos, e sim porque o próprio Pierre Coffin confirmou que eles são imortais. Segundo o criador e dublador dos Minions, ele já tentou eliminá-los e nunca conseguiu. Esse cara adora revelar algumas coisas incríveis sobre a franquia Meu Malvado Favorito, né? Isso não é apenas uma piada. Os Minions já foram colocados em várias situações muito perigosas e saíram vivos. Eles já foram explodidos, espancados, lançados ao espaço e nada disso foi suficiente para fazer com que perdessem suas vidas. Isso não é nada normal,
mas tudo seria explicado se a Illumination revelasse que os Minions realmente vieram da Irene ou de um parente dela. Mesmo sendo uma gororoba feia, ela é uma deusa. Clones. Espere, será que acabamos de descobrir como os Minions podem se reproduzir e nem percebemos? Durante todo esse tempo, nós falamos sobre eles provavelmente não conseguirem se reproduzir, mas se eles são pedaços da Irene e também são imortais, é possível que cada um deles consiga se dividir em 2 ou mais Minions sempre que for cortado. Isso seria outra coisa tirada da natureza do mundo real, pois as estrelas do mar são conhecidas por conseguirem se clonar quando são cortadas, o que as torna bem difíceis de eliminar. Um exemplo disso é Patrick Estrela, melhor amigo de Bob Esponja. Linha do tempo. Ok, nós já exploramos toda a origem bizarra dos Minions, e chegou a hora de organizarmos essa linha do tempo. Aparentemente, os Minions surgiram em outra dimensão, antes mesmo de o universo ser criado. Eles faziam parte da Irene ou de outro monstro parecido, até que um pedaço dessa criatura foi arrancado e deu origem aos Minions. Mas esses ainda não eram aqueles que conhecemos, e sim pequenas coisinhas amarelas sem mente. De alguma forma, eles acabaram parando no nosso universo logo após o Big Bang, e, provavelmente, passaram bilhões de anos vagando pelo espaço, até que uma nave alienígena os encontrou. Esses aliens devem ter dado vida aos Minions e os programado para terem o desejo de servir ao predador ou vilão mais poderoso, mas também para eliminarem esses predadores sem perceber. Tudo isso para enfraquecer a Terra. Então, os Minions foram jogados no nosso planeta como pequenos organismos e foram evoluindo até se tornarem o que são hoje em dia, passando por toda a história da Terra, servindo a diferentes vilões e espalhando o maior caos. Parece que tudo acabou se conectando no final das contas, viu? Apesar de essa origem fazer muito sentido, ela ainda não foi confirmada pela Illumination. Será que é apenas questão de tempo até o próximo filme de Minions ou meu malvado favorito confirmar nossa teoria? Ah, espere! Nós nos esquecemos de falar da parte mais triste dessa linha do tempo, o futuro, o fim de tudo. Se os Minions existem desde antes de o universo existir, quer dizer que eles também vão estar vivos quando o universo chegar ao fim. Mesmo depois que Gru, Lucy e suas filhas falecerem, os Minions vão continuar vivos e podem até mesmo se esquecer dessa época por serem tão velhos. Se a Illumination um dia quiser, ela poderá criar um curta mostrando os Minions se despedindo do nosso universo, já que ele um dia vai acabar para que outro Big Bang aconteça e dê origem a um universo novo. Do que podemos ter certeza é que assistir a isso faria muitos fãs ficarem com os olhos cheios de lágrimas. Aproveita e assiste também os 2 vídeos que deixamos na tela. Tenho certeza que você vai se divertir. Até logo!